Salve corredores! Meu nome é Gustavo Maia, eu sou um maratonista com 53 maratonas na bagagem, sendo que 41 delas disputadas no exterior. Talvez a pergunta que eu mais recebo de todo mundo por e-mail é: as nossas provas são tão diferentes assim das provas no exterior? Como você compara as maratonas que você corre no exterior para as maratonas que você corre no Brasil? Pois bem, meu amigo, o programa de hoje vai te contar, em suma, cara, levantando 3 tópicos, o porquê que as nossas provas estão tão longe das provas gringas, cara. Então não sai daí, tá começando um vídeo especial hoje para você que é corredor entender a diferença de correr aqui e correr lá fora. Bom, vamos dividir em 3 partes, bicho. Primeiro, vamos começar pelo organizador. Cara, quando você pensa nos organizadores das grandes maratonas do mundo, normalmente são pequenas empresas que se transformaram em grandes empresas com o crescimento dessa prova. Se você pegar a Maratona de Nova York, por exemplo, começou lá na década de 70 com o New York Road Runners, cara, um grupo de corredores que fomentou o crescimento de uma prova e ela se transformou na maior maratona do planeta, cara. Aqui no Brasil é o contrário, cara. O pequeno organizador raramente tem a chance de fazer com que um evento se transforme num grande evento, cara. Se você toma por base provas de trilha, então, é algo surreal, cara. Normalmente, as grandes provas de trilha fora do Brasil ainda são feitas por pequenas empresas, organizações às vezes até rudimentares, cara. Normalmente familiares, isso é muito comum. Empresas que trabalham todos os membros da família e organizam essas grandes provas, cara. Aqui no Brasil, a gente toma por base que para uma prova ser bacana, ela tem que ter um grande organizador por trás. E isso inviabiliza as pequenas empresas a fazerem grandes provas. De passar por ponto dos patrocinadores, aí o negócio fica então muito diferente, cara. Porque na gringa, meu, os caras fazem fila, se estapeiam para patrocinar um evento, cara. Enquanto aqui no Brasil a gente tem grandes eventos que tem muito poucos patrocinadores. Não há interesse das grandes marcas em investir no produto corrida de rua no Brasil. Só você ver, por exemplo, a Maratona de Nova York, vou usar como exemplo porque a Maratona de Nova York é a maior maratona do mundo. A briga que foi para a New Balance suplantar a ASICS e virar a marca oficial da maratona. São milhões de dólares envolvidos. E isso age diretamente no resultado financeiro do evento. Se você pega um evento que tem muitos patrocinadores, é óbvio que esse cara, dono desse evento, não depende do valor das inscrições para fazer com que esse evento seja bacana. Enquanto aqui no Brasil, como existem poucos patrocinadores, é óbvio que o valor das inscrições interfere diretamente na lucratividade do produto corrida de rua. Então a gente tem no resto do mundo grandes provas que podem até cobrar menos se eles quiserem e aí mesmo assim oferecer grandes eventos. Aqui no Brasil a gente vê as corridas cada vez mais caras para oferecer eventos normalmente iguais aos dos anos anteriores. Uma outra grande diferença quando a gente fala de organizador mundo e Brasil está na estrutura, cara. Isso se deve muito à maneira de pensar um grande evento lá fora e à maneira de pensar um grande evento aqui no Brasil. Por exemplo, uma grande maratona fora do Brasil investe principalmente em segurança e secundariamente em estrutura, mas a última coisa que eles vão pensar é em fazer um kit recheado. Cara, isso não faz parte dos planos da organização como meta para te entregar um grande evento. Já aqui a gente parte pelo contrário, a gente começa pensando num kit recheado, depois passa a pensar na organização, na estrutura e em terceiro pensa na segurança. O que acontece no Brasil é que normalmente a gente tem provas deficitárias de estrutura. É muito simples você fazer uma base de comparação. Por exemplo, você pega uma maratona de Chicago, ela é basicamente coberta por grades, cara. Você inviabiliza a entrada de pipoca, você inviabiliza a entrada de fatores externos à prova. Enquanto aqui no Brasil, se o cara tiver que cobrir de grade a prova inteira, ele sabe que esse dinheiro vai ter que sair das inscrições, então ele vai aumentar o valor da inscrição e aí você vai acabar com um evento extremamente mais caro. Isso se deve muito à cabeça do corredor brasileiro também, que se o kit não é um kit recheado, automaticamente a prova é uma prova para se jogar no lixo. Então, kit recheado não quer dizer prova boa. E lá fora eles entendem isso, enquanto a gente aqui ainda está engatinhando para entender. Quando a gente vai para a trilha, então, cara, é muito diferente. O investimento das provas gringas em relação à segurança do atleta dentro da prova não dá nem para a gente comparar com as provas brasileiras, cara. Tem alguns organizadores brasileiros, óbvio, que seguem passos bacanas e que entendem que a segurança é muito importante, principalmente
principalmente quando você está correndo uma trilha, o risco de se perder, o risco de acontecer alguma coisa dentro da trilha. Mas a gente ainda vive uma situação em que, eventualmente, qualquer coisa que aconteça contigo no meio da trilha, você vai estar ao léu abandonado, cara. Infelizmente é assim. Eu corri provas de trilha fora do Brasil. Por exemplo, o Lavaredo, que é um vídeo que você assistiu aqui, talvez a prova mais bonita que eu tenha corrido. A estrutura da organização da prova é uma estrutura pequena, cara, eles não tem nada demais, mas quando o assunto era segurança, cara, tinha 3 helicópteros envolvidos na prova, cara, 3 helicópteros. Se acontecesse qualquer coisa com você no meio da trilha, você era chipado com um chip que vai na mochila, e ambulâncias em todos os pontos do percurso, muito mais quantidade de staff. E vamos entrar no staff já, vou falar sobre isso. Mas a chance de acontecer alguma coisa errada era muito menor do que acontece nas provas de trilha do Brasil. Por outro lado, cara, você não vê provas como o Lavaredo investirem tanto em marketing, enquanto aqui no Brasil você vê as provas brasileiras despejarem caminhões de dinheiro no marketing, em anúncios de revista especializada, em contratação de agência para criação de logomarca, etc. Cara, é muito legal isso. Eu, com a experiência que eu tenho de conhecer o mundo inteiro e correr provas no mundo inteiro, eu conheci muito organizador de prova, cara. E é impressionante como você pega provas emblemáticas, por exemplo, como a Ultra do Pirineu, que é uma prova icônica dentro do circuito de trilha mundial. Eles têm uma estrutura muito pequenininha, cara, super reduzida, mas extremamente competente. Por exemplo, não tem um departamento de marketing, cara. Ninguém faz o marketing da prova. É o próprio dono da prova que manda lá umas fotinhas pro Instagram, que mexe na página do Facebook. Isso não está ainda na cabeça do brasileiro. O organizador brasileiro ainda pensa primeiro em vender a prova no marketing, porque ele sabe que é dessa grana da inscrição que ele vai conseguir entregar uma prova razoável. A maneira de pensar o evento, de um lado estrutura e segurança, de outro lado kit recheado e marketing, é o grande diferencial entre organizadores fora do Brasil e organizadores dentro do Brasil. Resumindo, pequenos organizadores crescem e fazem grandes eventos fora do Brasil. Grandes organizadores regridem e fazem pequenos eventos dentro do Brasil. Essa é a visão, tomando por base o organizador. Agora vamos tomar por base o poder público. Quando a gente pensa no envolvimento do poder público num evento de corrida, a gente logo pensa no percurso, cara. Sim, porque para fazer uma maratona numa cidade como São Paulo, por exemplo, você tem que parar o trânsito da cidade. E isso é problemático para quem cuida do trânsito da cidade. Mas existe uma diferença muito gritante entre como o poder público encara uma maratona no exterior e como o poder público encara uma maratona no Brasil. Bicho, em Paris, cara, a maratona passa na Champs-Élysées, na Rue de Rivoli, ela passa nas margens do Sena, em frente à Torre Eiffel, ela cruza a cidade inteira. É a cidade mais movimentada do mundo, cara, é a cidade com mais turistas do mundo, e neste dia o trânsito fica basicamente parado, cara. Isso deve causar um grande problema para a engenharia de tráfego, para fazer essa interdição da cidade. O mesmo acontece com Chicago, com Berlim, com Tóquio, com Nova York, cara. São cidades emblemáticas. Todos os percursos destas maratonas passam em pontos turísticos e pontos imperdíveis da cidade. O mesmo não acontece no Brasil. Se você pensar, por exemplo, a Maratona de São Paulo, ela não passa no Teatro Municipal, ela não passa na Catedral da Sé, ela não passa em pontos que seriam fundamentais dela passar. A Maratona do Rio é linda, é maravilhosa, sim, é maravilhosa em belezas naturais, mas ela não passa no centro histórico do Rio, ela não passa na Praça 15, ela não passa no porto da Praça Mauá, ela não passa no Boulevard Olímpico. Então, fazer percursos diferentes e que passem em pontos turísticos, isso depende do envolvimento direto do poder público. E o poder público fora do Brasil tem muito orgulho em produzir um evento que mostre a cara da cidade para o mundo. Enquanto aqui no Brasil, quando você tenta fazer um evento e lida com o poder público, é muito complicado, porque isso normalmente significa problema para o poder público. Ele não vê isso como um atrativo, ele vê isso como um problema. Isso é muito claro, você vê, por exemplo, na Maratona de Nova York, novamente outro exemplo, o prefeito é o cara que dá a largada. Aqui no Brasil você não vê político participar de prova, porque participar de prova é algo ambíguo, não quer dizer que esse cara está ganhando voto. Ele pode inclusive perder voto por estar ali, porque as pessoas no entorno da prova às vezes reclamam, porque ali o trânsito não vai passar, o comércio dele não vai funcionar direito. Então, fazer uma prova e participar de uma prova para o político
no Brasil pode ser embaraçoso, nem sempre ele quer participar. Aliás, na maioria das vezes ele não quer. Enquanto lá fora, os caras têm orgulho de ser o prefeito que vai dar a largada, que vai ser o cara que fomentou a prática esportiva. E essa é uma grande diferença, cara. O envolvimento do poder público muda completamente um evento. Muito porque, cara, normalmente esta prefeitura dá muitas concessões para os eventos, cara. Então é óbvio que a Maratona de Nova York, a Maratona de Chicago, por exemplo, é a maratona que mais gera investimento na cidade, cara, e fomenta a economia do lugar. Se a gente pensar, isso também pode acontecer aqui no Brasil, mas a visão do político brasileiro e do poder público brasileiro ainda não chegou nesse patamar, cara. Em vez deles abrirem concessões para os organizadores fazerem uma prova cada vez melhor, eles colocam mais barreiras. Então são taxas, são mais impostos, são verbas extras para você fazer o cara do trânsito trabalhar num domingo. Então, para um organizador realizar uma prova no Brasil é muito mais difícil do que para um organizador realizar uma prova fora do Brasil. Agora a gente vai falar sobre um outro fator, cara, que envolve estrutura da prova. Quando a gente pensa na maioria das provas, cara, eu já corri 8 majors, bicho. A maioria das provas, as majors, e não só as majors, as outras provas também. Quando você pensa na estrutura da prova, você pensa em voluntário, cara. Todo mundo, se você já correu uma prova fora do Brasil, você sabe do que eu estou falando. A grande maioria do staff das provas fora do Brasil é composta majoritariamente por voluntários, cara. Em Boston e Tóquio isso é ainda mais gritante, cara, porque normalmente são pessoas da terceira idade. Em Tóquio, normalmente 80, 90 anos, o cara tá ali de voluntário o dia inteiro de pé para te dar água, para guardar o volume. É algo assim extremamente gratificante para quem está correndo e bonito de se ver, cara. Enquanto aqui no Brasil a gente trabalha com 100% do staff pago. Agora, quando você paga um cara para trabalhar, é óbvio que ele não está trabalhando com o mesmo prazer do que o voluntário. O voluntário ele está ali porque ele quer, cara, ele escolheu estar ali. O staff pago, ele está recebendo para estar ali. E normalmente ele está recebendo pouco para estar ali. E normalmente ele é um cara despreparado, cara, porque ele custa pouco. Para custar pouco, ele tem que ser despreparado. Se o cara quisesse contratar um cara bom, um cara que já conhece de prova, etc., ele ia cobrar mais. E aí o organizador vai, ele contrata o cara que conhece menos e que ganha menos. Então também é difícil você cobrar de um cara que está ganhando R$40 para trabalhar ali o dia inteiro, que ele saiba que a água tem que estar gelada, que ele saiba a maneira de se comportar, que ele saiba que ele não pode interferir na prova. É muito, muito difícil. O voluntário nas provas estrangeiras conta demais, cara, demais, porque eles dão coração para as provas, enquanto aqui a gente tem frieza, pessoas que não têm conexão nenhuma com o evento. Outra coisa que dá frieza das provas no Brasil, em comparação com as provas estrangeiras, são os espectadores. Sim, isso é culpa nossa também, cara, porque lá fora, bicho, se você vai correr uma grande maratona, você sabe que você vai encontrar 1 milhão, 2 milhões de pessoas nas ruas a te incentivar, cara, famílias inteiras com cafezinho quente, com balinha, com bolinho, etc., a esperar os corredores, a simplesmente querer te aplaudir e a ter orgulho de mostrar a cidade para você que veio de fora correr. Enquanto aqui no Brasil, cara, você tem maratonas fantasmas, cara, ninguém na rua. O cara que é gringo vem correr a Maratona do Rio, ele passa em São Conrado às 7 horas da manhã, 7h30 da manhã. Não tem uma pessoa em São Conrado acordada para ver a maratona passar. Estamos falando do maior evento de corrida do Brasil. Mesmo a São Silvestre, cara, que é a maior prova, né, não maratona, mas a maior prova do Brasil, tem trechos da São Silvestre que não tem ninguém na rua, cara, sabe? O brasileiro não aprendeu a torcer pela corrida. Isso é um fato. E isso interfere diretamente no resultado do evento como evento. Porque quanto mais gente envolvida, não só corredores, mas espectadores, haverá mais patrocinadores, haverá mais vontade do poder público em investir no evento, haverá mais concessões do município para que o organizador faça um bom evento. Agora, por outro lado, quando a gente vê uma prova fantasma, a gente não vê ninguém envolvido, a gente não vai ter do poder público nunca, jamais, a atenção que se deve para uma corrida como essa. Então o cara vai pensar assim, não, eu não vou injetar num negócio que não é popular, cadê a popularidade disso? E esse é o pensamento dos políticos brasileiros. Então temos aí um problema muito difícil de resolver, que envolve a nossa participação. Se você participar mais, tudo pode melhorar. Se você participar menos, vamos continuar com provas fantasmas. O que me leva ao último ponto desta análise, cara, que é você.
o corredor? E sim, meu amigo, temos muitas diferenças entre os eventos estrangeiros e brasileiros, mas principalmente temos muitas diferenças entre os corredores estrangeiros e brasileiros. O primeiro ponto, e cara, é impossível não abordar isso aqui, o Brasil tem o recorde de pipocas do planeta, cara. Não existe em nenhum lugar do planeta eventos com tantas pipocas como existem no Brasil, cara. 100% pagante lá fora, e aqui sempre temos uma taxa aí de pelo menos 10% e às vezes até 40%, como é o caso da São Silvestre, de não pagantes, o que é algo inaceitável. O gringo, meu camarada, ele é extremamente orgulhoso da sua maratona, cara, porque ele tá recebendo gente do mundo inteiro, então ele quer mostrar que a sua cidade é uma cidade incrível, cara. Ele tem orgulho da sua prova, cara. A gente costuma reclamar das nossas provas, cara. Isso é um meia-culpa que eu acho que você deve fazer, eu também faço, também reclamo demais às vezes, cara. Faz parte do nosso DNA, bicho, mas a gente reclama demais mesmo, cara. Sempre há motivo para reclamar. Ou é alguma coisa que não estava boa, era a camiseta que não era isso, então era alguma coisa... A gente gosta de reclamar, cara. A gente não incentiva os grandes eventos. A gente tá cansado de ter grandes eventos acontecendo aqui no Brasil, cara. Mesmo com os problemas do poder público, mesmo com organizadores mal formados e com pouca visão de mercado, mesmo com todas as agruras que a gente é obrigado a lidar como corredor durante todo o ano, temos sim alguns eventos muito bacanas, cara. E mesmo assim a gente costuma reclamar. É a medalha, é o lanche, é a água que estava quente, era o Gatorade antes da água, era a água antes do Gatorade. Cara, a gente é chato pra caramba, cara. E o gringo não é assim, meu. Ele é mais tolerante, cara. Ele costuma incentivar novas provas, prestigiar novas provas, prestigiar os organizadores por estar ali enfrentando uma diversidade. Eu já vi provas, cara, que não aconteceram por intempérie do tempo, então por algum problema de segurança, etc. E as pessoas, ao invés de reclamar e meu dinheiro de volta, etc., os caras vão lá e dão força pro cara, porque sabem que isso é um momento de frustração. Não faz parte do nosso DNA fazer isso. Adoraria que fizesse, mas não faz. Espero que um dia faça. Mas essa postura como corredor, a gente não é tão corredor, a gente é mais consumidor do que corredor. E a gente é um consumidor chato, além de tudo. A gente não é um consumidor tão tolerante. A gente é o consumidor mais chato do que tolerante, cara. Existe um negócio, cara, que é muito comum em provas no exterior, não as grandes, as médias, mas as provas pequenas, que é o envolvimento da comunidade. Isso a gente vê muito, cara. Na grande maioria das provas pequenas que eu corri fora do Brasil, você sempre vê ali um carrinho de café, a comunidade se unindo para fazer uma ajuda na entrega do kit, sabe? Food trucks, coisas que são assim, são locais. Vi isso muito na Austrália agora, quando eu voltei da Austrália, cara, a prova era muito familiar, cara, as pessoas envolvidas todas se conheciam, então era gente numa ação comunitária para prover para todo mundo que estava ali algo de bom gosto, cara, ou então tentando prover algo de bom gosto, cara. E aqui a diferença é gritante em relação a isso, porque aqui quando a coisa não é do institucional e aí você não tem com quem reclamar, você normalmente já não aceita. Quando você vê um food truck, uma coisinha ali, você fala assim, mas esse cara é da organização ou não é? Esse cara está fazendo aí, ele devia estar aí ou não devia? Quando você vê um cara vendendo tênis em banquinha, que normalmente isso também acontece lá fora, só que o cara lá de fora é o vendedor da cidade local, então ele monta uma banquinha para vender, ele está ajudando na organização de alguma maneira. Quando isso acontece aqui, você já pensa que o tênis é da China, do Paraguai, que não dá para comprar, etc. Então, a maneira de encarar os eventos, cara, nossa, precisa mudar. A visão como corredor, como consumidores de corrida no Brasil também precisa mudar. O maior problema que a gente tem hoje está nesses 3 alicerces, cara. A maneira como o organizador vê o evento e o que ele entrega para você, o envolvimento do poder público em relação aos eventos, e como isso interfere diretamente na tua inscrição, no valor de inscrição ou no evento que você tem, e a nossa postura como corredor. Se a gente conseguir alterar esses 3 alicerces, sim, meu amigo, teremos eventos bacanas como existem no exterior. Enquanto isso não acontecer, viveremos nesse grande abismo de diferença entre as provas no exterior e as provas no Brasil. Gustavo, as provas lá são muito melhores que aqui? São, cara, muito melhores, por conta de todos esses fatores. A gente tem provas bacanas? Sim, temos muitas provas bacanas, cara. As nossas maratonas cresceram muito na última década, cara, e estão no caminho certo para galgarem aí um lugar de equivalência com as grandes maratonas do mundo. Mas precisam desses 3 alicerces, cara. Precisam desses 3 pontos. Organizadores com visão, né? E que consigam captar investimento, que entendam
o poder do tamanho deste evento, um poder público com mais visão e que abra concessões, que entenda que essa comunidade é uma comunidade forte e, principalmente, cara, postura do corredor. O corredor, para exigir, ele tem que doar, ele tem que ser melhor. Então, é isso. Espero que você tenha gostado, cara. Essa é a minha visão sobre a diferença entre provas brasileiras e provas gringas. Muita gente me perguntou isso, cara. Espero que você goste desse vídeo aí. Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos fomentar essa discussão. Acho que isso é muito válido e muito bom para a corrida. Valeu? Grande abraço para você, até a próxima. Tchau.